Olá, meus amigos. É com enorme alegria que nós estamos mais uma vez aqui no Recomeçar Podcast Espírita. Se você está aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, as notificações. A sua interação conosco é muito importante para que a plataforma, a rede social compreenda que o conteúdo é um conteúdo relevante, que as pessoas estão se interessando e passe a mostrar para mais pessoas de forma orgânica, de forma natural. Inclusive, se você lembrar daquele coração querido que você sabe que se interessa por esse tipo de tema, não deixe de marcá-lo aqui nos comentários ou clicar em compartilhar, enviar o link. Nosso incentivo é que a gente divulgue não somente aqui o Recomeçar, mas que todos nós possamos fazer um bom uso das redes sociais, espalhando a fé, a esperança e o amor. Se você tiver, na verdade, comente de onde você está acompanhando esse episódio, sua cidade, o seu país, a sua região. A gente gosta muito dessa interação, né? Coloca aqui nos comentários até onde esse podcast, esse conteúdo está alcançando você. Nosso abraço fraterno a todas as mensagens, né, de carinho que temos recebido nas mais diversas redes sociais que vocês têm acompanhado. TikTok, Instagram, o Spotify, muita mensagem daqueles que ouvem enquanto estão dirigindo, indo ali na academia, fazendo as tarefas domésticas do lar. Nosso abraço fraterno a cada um de vocês. E se inscreva também aqui no link, tem um canal de cortes. Se inscreva também para que a gente possa atingir 100 mil inscritos também nesse outro canal. A gente está pertinho de bater a meta. E não sei se quando esse episódio for ao ar, espero que a gente esteja, se não tiver batido a meta, a gente já esteja muito próximo, tá? Então, nossa gratidão a cada um de vocês e a nossa gratidão também aqui ao Roosevelt Thiago. Roosevelt, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, e estar aqui conosco hoje. Muito obrigado. Nós que ficamos felizes pela oportunidade do trabalho. Entendemos que a doutrina espírita, ela é dona de um material muito importante e dessa forma merece ser divulgado. Todas as vezes e todos os meios que nos dão condição para isso são sempre muito bem-vindos e nós fazemos com muita alegria. Perfeito. Nossa gratidão também ao pessoal da USE aqui de São Vicente, que sempre está junto conosco, né, na figura do Rodrigo. Nossa gratidão. Ô, Thiago, antes da gente, ou Roosevelt, como você prefere que eu te chame? Antes da gente já iniciar, né, saber um pouquinho mais da sua trajetória e falar sobre o espiritismo de forma geral, você poderia fazer a prece de abertura para nós? Pois não. Então, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus e convidamos que aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação façam o mesmo. Independente do momento, é sempre salutar, elevar o nosso pensamento à fonte geradora de vida. Que os bons espíritos possam estar conosco e, assim, nos inspirar para que nós possamos ser conduzidos a reflexões, a conteúdos que vão tocar os corações mais endurecidos. Afinal de contas, a bandeira do Cristo e a bandeira da bondade, da caridade, e é por isso que nós nos dedicamos e é isso que qualifica a nossa existência. Que o bem possa, assim, encontrar neste material, nesse veículo, maneira de se propagar. Amém. Roosevelt, a gente sempre gosta de saber, né? Porque muitas vezes o palestrante, o expositor, ele tá ali, ele fala da doutrina, às vezes conta algum aspecto pessoal para trazer de lição, assim, né? Mas a gente gosta, né? O público pede que eu faça também essa pergunta, para a gente saber o início, né? Se já iniciou a trajetória dentro da doutrina espírita, veio de família espírita, como que se deu nesse caso com você? Eu não tenho origem espírita, né? Minha família não teve esse começo, né? Minha mãe que me apresentou a doutrina espírita, mas também eu devia ter meus 14, 15 anos de idade. Mas geralmente o que acontece com a maioria das pessoas é um processo meio padrão. Ela conhece o centro, do centro ela vai para as palestras, das palestras para o estudo, do estudo ele acaba sendo palestrante ou indo para um outro trabalho. A maior particularidade que faz que possa ser algo diferente desse contexto onde a maioria se encaixa é que eu fiz o caminho inverso.
né? Eu comecei a fazer palestras, a conversar com as pessoas e depois conhecer a doutrina espírita. Isso ainda muito menino, então eu não sei nem precisar exatamente os meios, mas com 14, 15 anos, depois de estar com os amigos tal, a gente sempre conversava. E conversas despretensiosas, ninguém organizava nada, é conversa no final do jogo de futebol, é no final de uma festa e assim por diante. Muito bem. E assim começou a virar padrão. No final, sempre que possível, a gente parava, eles falavam das suas dores, das suas dificuldades, e eu, dentro daquilo que até então não tinha nome para mim, respondia. Até que um dia, um deles falou assim: Olha, sempre que a gente conversa, é tão bom, faz tão bem pra gente, vamos marcar um dia só para conversar? Vamos marcar um dia para conversar. E assim foi, marcamos. Esse marcamos começou a ser onde desce. Depois de pouco tempo foi para casa da minha avó, que ela morava sozinho na época. As pessoas começaram a se juntar. Aí com 16, 17 anos, nós falávamos umas 50 pessoas lá e assim ia. Agora, do que eu falava? Eu falava daquilo que para mim era muito comum. Não tinha, assim, até então não conhecia a doutrina espírita. E aí, espíritas da cidade começaram a frequentar esse grupo, a fazer parte. Um dia, um deles, aliás, a família que tinha levado a doutrina para a nossa cidade, falou assim: Você não quer fazer palestra no centro? Falei: O que é centro? Centro é um lugar que acontece isso, tem palestra tal, espiritismo tal. E eu fui para falar do que eu já falava, sem saber que isso tinha nome. E muito jovem ali. Sim, sim, era assim, era mãe. Até quando eu comecei a viajar para as outras casas, para outras cidades, ainda era jovem, né? Então isso espantava e o mais interessante é assim, quando as pessoas vão para a reencarnação, você fala assim, mas como que você prova a reencarnação? Isso não foi um obstáculo para mim. E por que que não foi? Porque quando eu entrei no centro, eu já entrei fazendo palestra. Aí me convidaram para o estudo. Eu fiquei no estudo uma semana. Depois dali, a pessoa que organizava o estudo já falou assim: Você não quer você dar o curso? E eu comecei a falar. Então, assim, foi muito fora do comum, né? E aí eu tinha as minhas dúvidas particulares. Por exemplo, se eu nunca estive aqui, se nunca ninguém me ensinou isso, da onde é que eu sei isso? E eu simplesmente sabia. E, O e livro quando dos você Espíritos, teve, desculpa te cortar, quando você teve imagina. contato com os livros espíritas, eu acredito que até para o pessoal ter te convidado, aquilo que você falava já tinha ligação com o conteúdo das obras. Como que foi você estudar o espiritismo ali, ter contato com a doutrina? É, era como se você já soubesse, já conhecesse, ou foi tudo novo? A sensação é muito estranha, mas a impressão que dá é como se você estivesse lembrando, em vez de aprendendo, né? Era tudo muito comum para mim. Então, a ideia que eu tenho é assim, em algum lugar eu já tinha esse conhecimento, porque no início, quando eu falava as coisas no curso, no estudo e tal, quando eu chegava em casa, eu ia procurar no livro para ver se o que eu tinha falado estava certo. Porque na hora eu falava de maneira espontânea, era muito natural, mas eu não tinha visto aquilo em lugar nenhum. E aí eu fui. Então, assim, no começo foi muito disso. Eu falava, depois eu ia procurar nas obras para ver se era isso mesmo. Uma coisa que eu acho que conta a meu favor, eu acho que isso é um diferencial muito grande. Eu comecei com Allan Kardec, estudando as obras básicas. Eu comecei assim, né? Geralmente hoje quando as pessoas começam, o próprio centro indica, eles indicam para ler Nosso Lar, indicam para ler os livros do Chico, e tá tudo certo, né? Não obstante a isso, eu acho que a maneira de eu começar me fez muito bem. Então eu comecei, isso me deu muita segurança, né? Qualquer outra obra depois veio depois mesmo, mas se você perguntasse a mim, qual que é a sua fonte de estudo, as obras básicas? O que mais? Quase mais nada, né? Tenho contato com a revista Espírita, né? Mas a minha dedicação é com as obras básicas, né? Assim, mas por que isso? Alguma coisa contra as outras? De maneira nenhuma, é só uma escolha. Quando eu entendi que uma vida ia ser pouco para tanto conteúdo espírita, e como eu comecei já a conhecer Allan Kardec,
né? Comecei a ver que as obras são quase sem fim. A gente acaba de estudar, se no dia seguinte você for ler a mesma página, você já tem mais coisa para falar, comentar e aprender. Então, é sem fim, então só uma escolha. Eu sei que uma vida só não dá para você estudar, vou pegar só as 5 obras de Kardec. É muito pouco tempo, né? Nós não temos nem amadurecimento para isso. Quando você vai ler a segunda vez, a impressão que dá é assim, mas o que aconteceu? Porque eu já vi isso, mas isso aqui para mim é tudo novo. Então aí que está a beleza da obra, né? Então nós vamos e voltamos e Kardec é sempre atual. Então nós citamos, conhecemos, acho que Emmanuel é uma coisa assim fora do comum, Emmanuel é um conhecimento muito profundo, então admiro muitos livros e muitos autores, mas foi uma escolha ter como base para as minhas palestras, para as reflexões, Allan Kardec. Então isso acho que me ajudou muito. E até mesmo, né, às vezes comentava com os amigos, já leu as obras de Kardec? Já li todas, tal. Mas você já leu a Revista Espírita? Não. Aí a gente às vezes deixa de lado também eu tô lendo em sequência, acho que eu tô no terceiro, que é de 1861, né? Se eu não me engano é de 58, né? 60, tô acho que no terceiro livro. E é cada coisa interessante ali que às vezes a gente passa batido e não se estuda tanto, eu acho, né? A revista. Existe uma coisa assim, ó, que eu tento passar para as pessoas quando elas me dão essa mesma resposta, obras básicas, já li. Que obra básica não existe já li para elas, né? Por exemplo, Uhum. todos os livros você leu, pronto, acabou, tá lido, né? De repente você pode até ler uma segunda vez. Obra básica, particularmente Evangelho, o Livro dos Espíritos, vai acompanhar a sua existência. Se você for um estudioso espírita, vai acompanhar a sua existência. Você vai ler outras coisas e sempre essas 2 obras, né? Eu colocaria as 5 obras, mas prioritariamente essas 2, elas vão acompanhar a sua existência. Porque você vai aprendendo mais. E quando aprender mais, você volta nessas obras, você vai ver coisas que você não via antes. A obra também te apresenta mais. Aí você pergunta assim: a obra mudou? Não, a obra não mudou. Quem mudou foi o estudioso, aquele que lê. Então, todo livro você lê. Obra básica acompanha a existência. Você é para sempre vai estar lá. A gente vai dedicar uma vida inteira a isso, enquanto você lê outros livros do seu gosto. Mas o estudo, uma vida é pouco. Quando você, eu já li o Evangelho, eu fico pensando assim, é muito contraditório isso, porque primeiro que não é um livro para ser lido. A gente pega um parágrafo, e isso hoje ainda, porque nós estudamos todos os dias, né? A Jo tem um trabalho, inclusive, de orações e estudo do Evangelho toda manhã. A gente pega uma frase, a gente reflete Desculpa te falar, horas. mas ela posta, publica ou não? Sim, Ah, publica, né? Faz qual, orações todas as manhãs, né? qual rede social? Orandosemprebem.com. Tem um site ali, leva para todas as redes, né? Tá. Então existe um grupo de Facebook todas as manhãs. Então a gente estuda todo dia. O evangelho que as pessoas falam que já leu. Eu também já li muitas vezes. E a gente pega um trecho pequeno desse livro já lido muitas vezes e você, conforme você vai estudando, aprofundando, você descobre coisas sensacionais. Eu sei que, você tem Rose, mas espera lá, a maioria das pessoas não consegue ter esse grau de profundidade no estudo. Eu sei, por isso que não pode parar. Eu me lembro da última vez que nós fomos fazer um estudo sobre a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Só a questão número 1. É um grupo de estudo já de espíritas experimentados há bastante tempo. Era uma vez por semana, nós ficamos um mês na questão número 1. Olha. Né? Porque você fala assim, ó, primeiro você estuda a pergunta. Aliás, quando for assunto, Allan Kardec é sempre assim. Você vai estudar a pergunta. Então, o que é Deus? Bom, ele não perguntou quem é Deus. Ele não perguntou o que é Deus. Então, você vai estudar a pergunta. O que o codificador quis saber com isso? Muito bem. Chegamos a essa conclusão. Aí nós vamos para a resposta. Aí que assim, ó, Deus é causa primária de todas as coisas. Começamos a estudar, você pera porque alguma coisa está errado. Aí você vai para o original francês, não é primária, é primeira. Deus é causa primeira. Na maioria eu vejo livros, palestrantes falando, não, mas não muda nada. Muda.
Porque você tem filho? Tenho uma filha. Tem uma filha. A sua filha começou a estudar, ela entrou no pré-primário, foi ou não foi? Porque primário é aquele que está no marco zero, não sabe nada. Deus não é causa primária, Deus é causa primeira, ela vem antes. Quando você vai para o original francês da primeira edição, a palavra é première, primeira. Quando você vai traduzir, acontecem essas coisas. Então, é muito estudo. Então, aí já vai mais um dia de estudo aí. Aí você vai assim, irmão, Deus é causa primeira de todas as coisas. Ah, é de todas? De todas, né? Deus é causa primeira disso aqui? Como? Amigo, é um mês, na questão um, onde muita Interessante. gente só lê e passa para a próxima, e passa para a próxima. Então, sim, eu entendo que eles não fazem isso porque querem, porque muitas vezes escapa ao olho não treinado. Quando você vai estudar Kardec, você estuda muito tempo, você parte de um princípio, toda vírgula importa. Quando Allan Kardec está, todo ponto importa. Então você tem que ficar atento, é caçando, né? Caçando o que tem as pérolas que estão entre as letras do texto. Então isso dá muito trabalho. E você citou o Emmanuel, e é interessante até ver também a visão do Emmanuel quando ele pega para falar de um texto do Evangelho, né? Às vezes eu leio o Evangelho ali, alguma passagem de Marcos, Lucas, enfim, eu leio, aí eu vou e forço o meu cérebro, né? Ah, acho que eu já extraí o que podia. Aí eu vou ver o Emmanuel, o que que ele destrincha daquele texto, eu falo, meu, como que ele enxergou Como isso, ele né? viu tudo isso que eu não vi no mesmo texto. Exatamente isso. É isso que eu falo. Então você vai assim, você tem que ir treinando a sua percepção, treinando o seu olhar, treinando a sua capacidade intelectual, treinando a sua inspiração para falar assim, ó. Gente, se Kardec escolheu isso para estar aqui, tem importância, não pode ser só isso que eu estou entendendo. Aí você lê, relê, 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 e você vai entendendo, dando valor o que cada palavra significa, entendendo. Muitas vezes, por uma riqueza de vocabulário deles, ou uma falência nossa, estudar a obra básica sem dicionário já te rouba metade do que você poderia aprender. São palavras que não são comuns para nós, E você acha né? que tem bastante coisa que é interessante buscar no original? Ou é poucas palavras É, mudam o. São poucas, na verdade, né? Geralmente as traduções confiáveis, né, que são que as grandes editoras adotam, elas realmente elas têm um critério, né? São coisas assim que, inclusive, numa palestra pública não faria nem diferença. Mas quando você fala assim, é uma reunião de estudo, nós vamos estudar, agora vira outro assunto, Uhum, né? Então agora nós vamos caçar tudo que dá. Então aí dá diferença, entendi. né? Aí você começa a se entender com profundidade, né? Aí isso faz muita diferença. Aliás, eu já acho que em palestra pública não se tira o foco para nada que não seja aproximar Jesus das pessoas. Quando você, eu vou fazer uma palestra pública, ai que legal, qual que é o tema? Perispírito. Errado. Não é essa a intenção da palestra pública, né? Nós estamos num mundo de provas, de obstáculos, de dores, de expiações, gente sofrendo por todo lado, as pessoas sem saber se entender. Elas vão dar um estudo técnico numa palestra pública. Às vezes tem alguém que está chegando lá porque ela está com o filho na droga, ela está separando do marido, o rapaz está falindo a empresa, aí ele vai lá com o coração apertado, tema, perispírito. Não, não, equivocado, né? Então, palestra pública é para se falar o coração das pessoas. Ponto. Estudo. Aí a conversa é outra. Aí nós vamos caçar vírgula, caçar ponto, para entender a profundidade disso, né? Então, dentro dessa visão, a gente vai percebendo a importância das reuniões de estudos e a importância de quem já estuda tentar ir mais além. Entender que obra básica não é obra de leitura. É obra de reflexão cuidadosa, sem pressa para acabar, né? Se não for assim, a gente começa simplesmente a ler. Até mesmo quando tem grupo de estudo, de curso em casa espírita, né? Às vezes eu já participei de grupo e acontecia isso. Pô, mas a gente não tinha que terminar esse livro, esse roteiro esse ano, não vai dar, porque é aquilo que você falou, você pega um trecho para estudar, às vezes não avança no texto. Mas a gente avança em conhecimento, né? Não se deve ter
essa pressa de conclusão, porque senão você perde muitos elementos para análise, né? Quando você começa a ver que na espiritualidade os espíritos estudam, perde a pressa. Porque não é nesse, quando morrer acaba. Não, quando morrer não acaba. Perde a pressa, porque é para sempre. Então, o que é mais inteligente? Mais inteligente é a gente aprender a gostar de estudar. Como é que eu Sim. faço o estudo ser legal? E por que que a maioria dos estudos é chato? Vou pegar o livro, pego o livro como assim. Questão número um, leio, né? Dois, leio. Gente, isso aqui não tem ninguém que gosta disso. Mas se eu pego, leio um trecho do Evangelho, qualquer coisa, a hora que eu acabei de ler, eu falar assim, Éder, o que que você entendeu? Por menos que você entenda, você vai falar alguma coisa. Aí eu falo, e você? Qual que é a sua visão? Você concorda? Aí vai falar alguma coisa. Conforme as pessoas vão falando, você vai ver que esse falou um ponto que eu não vi, esse falou um ponto que eu não achei, eu nunca teria falado disso, e é essa soma que é importante. Então a ideia é onde você tem alguém que lê, comenta e vai embora, só ele fala, fica todo mundo ali com o livro aberto acompanhando sem abrir a boca, isso não funciona. Aí isso a pessoa fala, isso eu faço em casa Isso eu faço em sozinho, ou casa. uma videoaula, né? É fundamental que a pessoa tenha esse bom senso, para assim, ó, eu sou coordenador de um grupo de estudos. Tá, ponto um. Ponto dois, como é que eu faço isso ficar legal? Como é que eu faço o estudo ficar bom? Porque tem gente que vai lá, sabe o que que ele quer? Ele quer dar o passe. Ele quer ser médium. Então alguém fala assim, ó, só depois do curso. Ele fala, nossa, tem que aguentar esse negócio chato, porque ele quer dar passe. Então ele não tá nem aí, ele quer o fim, lá no ponta. Entendeu? Então o que que a gente tem que fazer? Com que os nossos cursos sejam legais, né? Perfeito. Mexer com as pessoas, pegar opinião, ver se entendeu, sem pressa, né? Você concorda com ele? Concordo. Por quê? E as pessoas vão ficar, como assim? Por quê? Por que você concorda? Por que que você concorda? E você vai mexendo todo mundo, é outro clima de estudo. E isso quem vai fazer é o coordenador. Senão a gente não consegue. A maioria das pessoas não param de ir no estudo porque elas não querem estudar, elas param porque é chato. Aí acaba indo para outra casa, para outra, às vezes se não vê diferença, se desmotiva, Sim, desestimula, né? exatamente. E falando sobre a motivação, você falando sobre a palestra, que você começou bem cedo e fazendo bastante palestra até hoje, né? Nunca parou. Como que você se mantém motivado, hein, Rosel, de seguir, de ir adiante, divulgando a doutrina, apesar das dificuldades que certamente aparecem? Kardec. Dá valor ao que está na obra. Vou dar um exemplo. As pessoas falam assim, ó, Éder, nós estamos no mundo de provas e expiações. Você fala, isso eu sei, né? Acabou o assunto. Você sabe, né? Sabe. Não, então é que tá, a gente não entendeu o que que é isso. Quando eu falo assim, ó, eu li destinação da terra destinada a espíritos imperfeitos, corações duros, provas, expiações, obstáculos, dores. Já não esperei mais nada fácil. Você tem que ir entendendo. Então, pera. Porque sabe que a pessoa fala assim, ó, o mundo é de provas e expiações, você já sabe? Aí dá um problema, você fala, nossa, mas justo agora, dá outro problema justo comigo, dá outro problema, nossa, mas tinha que ser agora. Gente, você não se esqueceu que era provas, expiações, obstáculos, que a finalidade do planeta, a gente se surpreende por quê? Não, Porque a gente leu, mas não entendeu. ah, Porque quando você fala assim, ó, você está no mundo de provas e expiações, você fala, puxa vida, nossa, quer dizer que eu vou ter filho de prova e expiação? Você vai ter esposa de prova e expiação? Trabalho de prova e expiação? Lá no centro é bom. É bom. Mas os trabalhadores do centro é tudo trabalhadores de prova e expiação. Você fala, nossa senhora. Aí você começa já a ir com o outro, entendendo o campo, o cenário que você está fazendo. Então, por exemplo, a gente está sempre na estrada, eu sei que eu vou encontrar numa outra cidade companheiros que estão dedicados a fazer o bem, dedicados querendo ajudar, contribuir, mas é tudo gente de provas e expiações. Isso tira expectativa. perfeito. Ou eles vão fazer o que eles puderem, né? Também criando expectativas em mim, né? Então isso muda. Você começa, então a motivação está assim. Aí vamos para Kardec de novo. Eu me pus nesse mundo, só eu me tiro.
Então você já não espera mais nada de ninguém. Eu sei que eu tenho que ser bom, eu tenho que conseguir vencer orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, violência. Ninguém vai poder fazer isso para mim. Eu me pus nesse mundo, só eu que me tiro. Sabe por que eu vim fazer o podcast hoje? Não é porque você precisa, é porque eu preciso. Perfeito. É o meio que eu encontrei para a reabilitação minha, com a minha consciência, com a sociedade terrena, para poder ir para um lugar melhor. E isso não tem nada, vai mudar. E você acha que alguns até acabam se incomodando com o espiritismo justamente por esse fato que o espiritismo não permite que a gente terceirize responsabilidade, né? Porque não falando mal de nenhuma outra religião, né? Mas às vezes fala assim, a culpa, embora o próprio espírita também, né? Põe a culpa em obsessor e tal. Sim. Mas quando a gente fala assim, ó, você usa a frase, né? Eu me pus nesse mundo, só eu me tiro, né? A doutrina espírita traz esse grau de responsabilidade para que a gente não terceirize, né? Fala, não, sou eu, não há injustiça nesse mundo, se o mal chegou até mim é porque eu de alguma forma provoquei, busquei aquilo, né? Ah, com certeza, né? Eu penso da mesma forma. Todas as religiões, sem exceção, eu acho que devem existir. Por quê? Porque elas refletem graus de consciência que as pessoas estão. Se um dia alguém fundar uma igreja agora, vai dar um nome absurdo, com uma prática ridícula, e ela tiver quem tá lá com ele, quem frequenta, então precisa ter, porque tem gente naquela condição. Então, eu acho, né, que guardando o profundo respeito com todas as religiões, né, e antes e depois, né, a gente tem amigos de várias religiões, a gente conversa sobre isso e tá tudo certo, né? Mas a lucidez da doutrina espírita eu nunca encontrei em lugar nenhum, tá? Eu acho que todas vão dar suas explicações, né? Mas chega num ponto, né? Por exemplo, se você não admitir reencarnação, a vida para mim não faz o menor sentido sem reencarnação. Menor sentido. Aí tá tudo errado. Se não existir reencarnação, tá tudo errado. Entendeu? E tem religiões enormes, com muitos frequentadores, que reencarnação para eles não existe. Então, o meu filho saudável, o seu doente, é, é porque Deus que quis assim e acabou, né? Então, assim, eu acho que se tirar a reencarnação, para a minha consciência, vou repetir, para a minha consciência, o mundo não faz sentido. E isso é tão forte que a gente às vezes até acaba observando irmãos católicos, né? Acho que mais o católico, nem tanto o evangélico, mas até alguns que conversando, aí você fala descobre que você é espírita, e tal, fala assim, então, mas eu acredito na reencarnação. A gente acaba encontrando, né? Pessoas que são Sim. católicos, são de outras crenças, mas na reencarnação acredita, né? Sim. Éder, eu vou falar uma coisa para você. A doutrina espírita já não é mais só para espíritas há muito tempo. É que muitas vezes falta consciência do espírita de tirar a doutrina de dentro do centro, né? Então ele tem que estar, vai levar livro espírita para praça, vai fazer palestra em datas especiais fora do centro. Tem muita gente que não vai no centro, mas iria no teatro, iria sei lá, num clube, iria num outro lugar neutro, iria. Então essa é tarefa nossa, tirar além das fronteiras. Inclusive os temas, né? Eu percebo que muitas vezes as pessoas convidam a gente para palestra e pedem tema para espírita, temas que só espírita entenda, tema de livros espíritas. Eu falei, não, gente, o mundo como é que tá? Ansiedade, depressão, angústia, tristeza, perturbações de variadas ordens. Não, não vai sair do evangelho, mas vamos colocar um tema que a pessoa que não é espírita entenda. Ah, preciso ver isso. Eu preciso ouvir isso. Aí eu preciso entender, né? Você fala assim, ó, honrar pai e mãe. Tá no evangelho tudo certo, bonitinho, né? É atraente para você. Você não posso perder essa palestra honrar pai e mãe. Você fala, gente, isso aí é o católico fala, o evangelho. Agora eu vou falar honrar pai e mãe para todo mundo entender e se sentir motivado. Aprenda a eliminar os problemas da sua família. Se eu tenho problema na família, nossa, eu tenho que, né? Aprenda a ficar em paz, leve a paz para dentro da tua casa. Eu estou falando de honrar pai e mãe. Mas mesmo no meio nessa palestra vai trazer uma visão espírita. Claro, a base é essa.
mas nós estamos embalando de maneira que as pessoas que não são espíritas entendam. Sim, Às sim. vezes tem gente precisando de um tema, a gente põe um nome complexo, né? E a pessoa não entende, né? E depois que ela ouve a palestra, que ela fala, nossa, fulano de tal precisava estar aqui. Se você tivesse colocado um tema que ela entendesse do que ia ser dito, ela trazia essa pessoa. Sim, Mas como o tema era um tema quadradinho dentro do que a gente não consegue entender isso, né? Assim, perfeito. sede perfeitos. Ah, legal, tá no evangelho, é importante, né? A gente entende que é importante, é o que vai tirar a gente daqui, mas não atrai o leigo. Agora vamos melhorar isso aí então, ó. Aprende a eliminar os seus vícios e adquirir virtudes. Você vai dizer, não, vício eu tenho, eu estou precisando tanto mudar minha vida. Então você vai embalando o evangelho de maneira que outras pessoas entendam. E aí a pessoa fala assim, nossa, meu filho tá na droga, meu filho, eu preciso lá, viu? E eu, sabe do que eu vou falar? Sede perfeito. Como é que você vai fazer tudo isso? Como é que você vai entender os seus vícios? Como é que você vai se apegar ao evangelho? O que que a casa espírita tem para te ajudar a vencer isso? Você embala de maneira que o público geral entenda, não falar só para nós. Eu acho que isso faz muita diferença. E qual palestra, assim, um tema que você tem mais te agradado falar ultimamente nas Aí já é casas? difícil. Aí é difícil porque, assim, todos os nossos temas, que a maioria deles tem livros, né? Têm uma origem muito pessoal. Muito pessoal. São problemas nossos, questões nossas, minha, da Jo, tal. Então, é tudo muito pessoal. É tão pessoal que traduz a nossa luta em vencer aquele item, seja lá o que for. Quando a pessoa lê, sabe o que ela fala? Você escreveu para mim, né? Eu falo, foi. Por quê? Porque os nossos problemas são muito iguais. Muda o É, desenho, mas a origem é orgulho, vaidade, prepotência, arrogância e egoísmo. É muito igual. Então eu faço para mim, quem lê fala, você fez para mim, eu falo, foi para você mesmo. Então funciona assim. Então essa visão é muito importante, mas todos os temas, seja de livro, seja em palestras, nós damos um foco muito especial para que a pessoa saia dali tendo uma tarefa para cumprir. Olha, eu aprendi isso, eu li isso, eu assisti isso, agora o que que eu vou mudar? Porque senão, sabe o que acontece? Nós estamos num risco muito grave de ir para a doutrina espírita como uma religião qualquer. Onde a gente vai, senta, toma o passe, ouve o negócio, foi embora para casa, missão cumprida. Em doutrina espírita não funciona assim. Não é garantia nenhuma de êxito na sua encarnação, não perder um dia do centro. Ela pede aplicabilidade daquilo que você estudou, leu, aprendeu, Uma frase, uma invariavelmente. frase que você falou numa palestra que eu acompanhei, que é assim, ajudar na caridade a instituição que você frequenta é válido, ok. Mas você não ampliar a sua caridade para fora da instituição, aí, né, tem alguma coisa errada, algo nesse sentido, né? Sim, porque muitas vezes o que acontece? A doutrina espírita tem como uma das suas bandeiras a caridade. Caridade é fazer o bem, você não sabe nem para quem que vai ser beneficiado com aquilo. Quando a instituição faz uma atividade qualquer, campanha de agasalho, comida, roupa, cesta básica, qualquer coisa, o frequentador, ele fala assim, nossa, preciso contribuir, né? Aí ele pega alguma coisa, vai lá e doa. Cara, ele não está nem envolvido com o processo. Ele quis não chegar na casa espírita sem levar nada, porque alguém fala, você não trouxe nada, mas ele não está envolvido. É sempre um grupinho pequeno que dá. Então ele ajuda anos e aquilo pouco conta de transformação moral. Ele pegou uma blusa lá que ele tinha e deu, né, mas ele não foi uma coisa assim pensada. Gente, tem gente com frio, cara. Tem gente É, passando e frio. geralmente é a blusa que você menos gosta, né? Se é que ela não está estragada. Você entendeu? Então, assim, é válido isso? Válido para te despertar, mas não conta. Ele vai chegar na espiritualidade um dia, nossa, eu dei isso, assim, não deu nada. Você deu para não chegar sem levar nada para o centro. Não houve envolvimento seu. Então, o que nós falamos é assim, ó. Independente das campanhas que a tua casa espírita faça, dos eventos, né? Caridade é de cunho pessoal.
Você tem que ficar incomodado em saber que você vai comer um monte de gente, não. Que você vai dormir numa cama quente, um monte de gente vai ficar no frio. Isso tem que te incomodar a ponto que você tem três cobertas ali no seu guarda-roupa. Porque pode ser que um dia uma visita venha, aquilo fica lá anos e gente passa frio todo dia, né? Então você pega, tira tudo aquilo e dá, e fica só o que você vai usar mesmo. Porque o que está sobrando para você está faltando para alguém. Mas quando vier a visita no final de ano, fala para eles trazer. Vai deixar alguém passando frio direto porque você quer guardar lá para. Faz sentido. Então, isso tem que nos incomodar. Quando nós falamos das dores alheias, né, isso tem que, de uma certa forma, te deixar indignado a pensar como é que eu contribuo para acabar com isso. Qual que é a minha parte? Então, existem duas coisas. Com relação à campanha, cesta básica, você pode dar, legal. Agora você pode dar-se junto com as coisas. Aí é outro nível. É quando você está realmente preocupado, você já não quer dar mais qualquer coisa, você já não quer dar mais coisa velha estragada, você não quer dar coisa que vai vencer logo, você já não, você sabe que quem está precisando está numa condição pior que a sua, você quer dar algo que vá fazer diferença. E aí você começa a entender, porque senão fica muito cômodo. Porque se eu falar agora assim, ô, Éder, tô com uma campanha lá para umas crianças, para um negócio. Você não pode ajudar com nada. Eu tô te forçando. Você contribui, vai. Você tem, ó, tem um monte de livro aqui, tem um monte, você podia contribuir de alguma forma. Você vai saber o que você vai fazer? Ah, então tô. Você não se envolveu, eu te apertei. É isso que não pode ter, né? Se eu falar assim, Éder, lá na minha cidade eu tenho umas crianças passando frio. Você tem aqui roupa, cobertor. Você, gente, eu não posso esquecer de dar esse cobertor para alimentar. Você que não pode esquecer. Não posso esquecer que eu tenho aqui guardado, ó, não vai embora. Aí é outro tipo. Aí você foi tocado. Aí você entendeu que você podia contribuir. Não é mais porque eu estou forçando você a dar alguma coisa. Isso tudo é um caminho a ser feito de amadurecimento. E fora a caridade moral, né? Porque muitas vezes quando fala de caridade a gente só pensa em esmola, o bem material, né? Você está falando sobre essa doação também do tempo, né? Sim, Teve um episódio que foi falado sobre a caridade, aí eu lembro uma pessoa fez um comentário, pô, mas eu sou pobre, eu já não tenho condição financeira. Já que a bandeira do espiritismo é a caridade, como que eu posso fazer? exatamente. Só que é, nós somos espíritas, porém ainda materialistas. Na cabeça de muitos de nós, a única forma de fazer caridade é dando coisas. Tem casas espíritas que a gente vai, isso é tão assim natural, e não é por maldade das pessoas. Não é, é natural, nós somos materialistas. Que a pessoa quer mostrar que a casa dele é atuante, sabe o que ele diz? Nós damos 130 cesta básica, nós damos 20 cesta básica, 200 cesta básica. É limitado a isso só, né? Sendo que hoje, promover o bem, existe uma infinidade de tão, as pessoas estão, aliás, as pessoas estão mais necessitadas de alguém que as ouça do que às vezes da própria comida, né? Nós temos problemas de todas as ordens. Tô falando que não é para ajudar materialmente? Claro que não. Fome dói, frio dói. É que não é só isso. Nós temos outras maneiras pelas quais nós podemos contribuir para uma vida melhor, para um mundo melhor para todo mundo. Isso faz toda a diferença, né? A gente precisa despertar para isso. Não é? Vou dar um exemplo. Se eu falar assim, ó, na nossa casa espírita, ó, pessoal, eu preciso de R$ 10 cada um para gente fazer, para gente dar para uma família que está precisando aqui, estão sem nada para comer, pessoal, não, vai lá e dá os R$ 10. Tá bom. Se o pessoal precisar de R$ 10, porque nós precisamos fazer uma divulgação do podcast do Éder lá, que vai levar uma mensagem do Evangelho, é bom. Não, mas gastar dinheiro com isso, gente, nossa, gastar, a gente quer dar coisa ainda. Sim. Sendo que o que vai libertar as pessoas é a mensagem espírita. Quando Emmanuel fala assim, ó, em doutrina espírita, a maior caridade que se pode fazer é a sua divulgação, bonito, né? A gente faz papelzinho, entrega para os outros, escreve na parede do centro, mas não entende. A maior caridade é a divulgação. É bom ajudar o asilo? É bom. Só que levar a mensagem de Jesus faz com que o asilo não tenha mais que existir.
para tirar a raiz que levou aquelas pessoas a ter que passar por aquilo. É bom ajudar a creche, orfanato? É bom, tem que ajudar, tem que ajudar. Mas divulgar Jesus faz não ter que existir mais creche, não é para existir mais orfanato. Então nada é superior a divulgar o evangelho. Só que a gente consegue mais adesão das pessoas para dar coisas do que para falar que vai investir em divulgação, né? Vai investir em tráfego para levar a mensagem, divulgar um evento espírita para mais pessoas. Vai gastar dinheiro com isso? Não entra na nossa cabeça. Isso ainda é materialismo. Perfeito. Ô, Rosa, você falou das casas que você, né, viajando pelo país todo, né? É, o que você viu assim de mais interessante que você se recorde até da dinâmica, da didática? Porque eu vejo assim, cada casa tem um perfil, né? Uma é mais pro lado social, outra é mais pro estudo, uma é mais para os jovens. Você tem visto alguma coisa assim algo legal que você viu, alguma casa que chamou sua atenção, assim, nossa, que ideia bacana, acho que até para ficar de exemplo, não sei, alguma atividade com jovem, talvez. Eu acho que existe realmente, cada tem a sua particularidade e ela espelha a figura dos seus dirigentes. Troca o Perfeito. dirigente da casa, muda a casa. Muda a casa. Mas uma coisa que eu acho que nos chama atenção, e isso faz com que a casa seja diferente, né? E é uma coisa que poucas pessoas dão um olhar específico para isso, é a recepção. Recepção. Tem casa que você chega, a hora que você pôr o pé lá dentro é uma festa. Aquele monte de gente que abraça e faz que bom que você veio. E não só com a gente que é palestrante. Ele já escolhe algumas pessoas para estrategicamente ficarem na porta do centro, recebendo todo mundo com orientações de o que falar, né? Você tá bem? Não, então veio no lugar certo. Entendeu? Gente pronto para isso, Eu tava com né? desculpa te cortar, eu tava com esse raciocínio quando eu li o livro Ao Disney, né, O Jeito de Encantar, sobre vendas e tal. Eu falei, meu, já pensou esse olhar de acolhimento, de enxergar numa casa espírita? Aí você tá descrevendo, eu lembrei. Exatamente. Não, mas a visão é a mesma. Né? A visão é a mesma. Porque assim, chega alguém que está no centro, ela está com um problema em casa, problema com o filho, problema. A hora que ela vai no centro, ela já vai com o pé atrás, porque ela não sei se é frequentador, se vão. A hora que ela vai, ela é recebida de maneira especial lá na porta, sabe o que acontece? Você leva o passe lá para a porta. Alguém Perfeito. abraça ela, já fala, que bom que você veio, nossa, a gente está feliz com a sua presença, e vai, e outro fala, e cumprimenta aquele negócio todo. Quando ela entra, ela já entra se sentindo importante. Amigo, isso para a recepção dos bons fluidos é absolutamente sensacional. A pessoa tá lá. Agora, tem casa espírita que você, casa boa, trabalha, faz tudo. A pessoa entra, vai, senta, ninguém conversa com ela, acabou, ela levanta, ela vai embora, você fria. Tem um erro? Ah, depende. Se você for procurar até tem. Porque assim, ó, partindo do ponto de vista de uma reflexão, o centro espírita é casa de Jesus, sim ou não? Sim. Se é casa de Jesus, todo mundo que chega lá tem que ser recebido como alguém que chega na casa de Jesus. Senão falhamos em algum ponto. Então, o que mais nos chama atenção é isso. Existem casas, poucas, que são prontas para receber as pessoas e não só nós. Receber qualquer um, os próprios trabalhadores. Tem a hora que ele chega, ele se sente bem-vindo. E tem casa que você chega, se é a primeira vez, então se quiser atendimento fraterno naquela fila, depois você fica sentado no seu lugar, alguém vai te chamar para você tomar o passe, aquela coisa mecânica. Né? Até para doar livro. Tem gente que vai doar livro na palestra. Eles pedem livro, vai doar livro. Acabou. Pessoal, acabou a palestra aqui. Tem um papelzinho que vocês ganharam, vamos sortear. Número 35. Assim, 36. Tudo mecânico, não tem graça. Eles não entenderam que o livro era só um pretexto para a pessoa levantar e ir lá na frente, ganhar um abraço. Parabéns, está com sorte hoje, ganhou um livro, em lei, vai fazer muita diferença para você. É o que envolve. A gente tá fazendo certo, mas do jeito errado. Tá frio. Tá frio, E essas né? estratégias a gente às vezes usa fora, nas empresas, no mundo, Exatamente. e para divulgar o evangelho, às vezes. Você acha que é porque o espírita diz assim que não pode ser vaidoso, né? Não pode. E a gente confunde. Então vamos supor, a gente fala assim, às vezes tem um coordenador do centro ali,
o presidente, o fundador que seja, aí fala assim, ó, tem que ter alguém lá para recepcionar bem. Aí o orgulho dele fala assim, pô, mas eu não posso, que eu tenho que estar resolvendo outras coisas. E não pode ser outro que vai ter esse cuidado, vai estar. Não pode ser outro que vai estar fazendo uma função que tinha que ser minha. Será que rola essa questão? Porque eu não vejo Sim, é motivo. humano. Não, mas é humano, né? Porque assim, ó, o centro espírita tem finalidade divina? Tem. É uma instituição com finalidade divina administrada por pessoas de provas e expiações. Então, vamos entender isso. Nossa, eu vi um problema lá naquele centro. Não viu, não. Você viu nos administradores. Você viu nas pessoas que estão coordenando, conduzindo. No centro em si, você não vê. Porque a proposta é divina, mas está na nossa mão. E aí a gente consegue estragar tudo. Então, nós já propomos em algumas casas isso. Ó, monta uma equipe de recepção. Vai ser muito... Só que aí eles fazem o quê? Ó, não, mas quem vai sou eu. Tô nessa casa há mais tempo. Não, não é quem tá mais tempo. É quem leva jeito pra coisa. Porque se você botar alguém também é fechado, filho, assim, você vai dizer, boa tarde. Não é isso. Então, às vezes, assim, ó, dos nossos trabalhadores, dos jovens, aproveita o jovem. Daí que quem que gostaria de receber as pessoas? Quem que fala com naturalidade, que não tem vergonha de dar um abraço, que aperta a mão forte, naquelas mãos que vai quebrar, que aperta a mão? Quem? Vamos achar quem tem o perfil, né? E não quem eu gosto, ou quem o presidente mandou. Não, tem que achar pessoas que têm esse perfil. E aí é elas que devem estar lá. Porque a pessoa, quando chega na casa espírita, ela vai ter uma recepção que vai deixá-la pronta para aquilo que ela vai ouvir lá dentro, Perfeito. né? A gente faz palestra em vários lugares, tem casos que a gente chega, com a gente é frio, né? A gente que está lá para deixar nossa contribuição. A pessoa fala assim, você quer água, quer alguma coisa? Não, então senta, a gente já vai te chamar já. Sem graça. Assim, tem um problema? Não, não tem problema, só que é sem graça, cada sem graça. Entendeu? Então, aí você vai ler o Evangelho, tá lá textual, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus. Então, aí eu já falo 2 horas disso. O amor resume tudo, então significa assim, ó. Podcast sem amor. Pode parar, não é nada. Dar passe sem amor. Gente, não precisa se enganar, não. Deixa outro fazer. Fazer palestra sem amor. Gente, para com isso, não está adiantando nada. Você está se iludindo. Qualquer coisa que se faça na seara espírita sem amor é ilusão. Porque não era a finalidade. Se você não fizer a palestra, ele faz. Se ele não fizer, ela faz. A questão não é essa. Tá faltando. A questão é, procura-se gente que faça com amor. Que se dê naquele trabalho. Vai fazer o estudo, a palestra, o passe, o trabalho mediúnico, mas põe a alma nisso, sabe? Põe a alma, estuda de verdade, queira fazer diferença, esteja inteiro, né? Hoje nós fazemos um trabalho muito bom, bom sob os nossos olhos, mas muito bom com casas espíritas que têm dificuldade entre os seus trabalhadores, né? Então, os casos têm dificuldade, a gente faz muitos seminários de estudos espíritas só com trabalhadores. Por quê? Porque, na verdade, repito, a casa espírita é uma instituição com finalidade divina, administrada por pessoas imperfeitas, e essas imperfeições comprometem um trabalho belíssimo, né? Então, quando eu falo assim, ó, você vai receber as pessoas no centro, inclusive os trabalhadores, ou principalmente os trabalhadores. São os primeiros a serem conquistados. Perfeito. Ele tem que. Nossa, ainda bem que hoje tem centro. Nossa, ainda bem. Temos que chegar nesse nível. É isso que a gente busca. A gente ouviu dizer muito durante a pandemia que teve muito trabalhador que às vezes não se sentiu acolhido na própria casa, né? E precisou às vezes buscar um tratamento, buscar um acolhimento, e às vezes até por não ver esse acolhimento ou ter receio de um julgamento, pô, mas e aí, vão me afastar do trabalho porque eu tô sentindo uma influência espiritual, eu não tô legal, e às vezes o trabalhador de uma casa ia buscar o Sim. acolhimento em outra, né? Isso acontece, é muito comum, né? E a gente pode pontuar isso, porque a gente já viu. Quando você faz palestra em vários lugares, esse é o benefício. Tem lugar que, assim, pessoas que não frequentam o centro espírita na nossa cidade, elas vão em outra. Só que chega nessa outra, quem faz palestra sou eu. E aí você encontra todo mundo lá que na nossa casa não vai. Então, assim, eles querem encontrar Jesus, mas não é bom que ninguém saiba.
Eles querem ajuda espiritual, mas é bom que seja de longe. E com o trabalhador espírita, a mesma coisa. Porque falta a compreensão de que é absolutamente natural o aplicador de passes, o médium, o padre. Assim, gente, hoje eu não estou bem. Hoje é melhor eu não ir, que eu não estou bem. Comum, tranquilo. Hoje, em vez de de aplicar o passe, eu vou receber porque eu não estou bem. Isso é normal, né? Mas a gente cai nisso, né? Porque existem algumas questões que impedem a gente de ter esse carinho conosco mesmo, né? Quando você falou da vaidade e tal, esse último trabalho nosso, último não, o mais recente, chama autoestima. Você é a obra-prima da criação. E é justamente por causa disso. Porque as pessoas, vou levar o assunto para dentro da casa espírita, né? As pessoas falam assim, não, eu não sou presidente, sou uma pessoa qualquer, né? Só que aí se ela deixa de cumprir as funções de presidente, que ela tem que ser mais firme com o trabalho, né? Ela fala assim, não, mas eu não sou ninguém. Isso não tem respaldo espírita. Não, muito pelo contrário. Jesus era claro, eu sou o pastor, vós as ovelhas. Ele tinha consciência de quem ele era. E há uma diferença muito grande entre ter uma autoestima elevada e orgulho e vaidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Porque assim, ó, eu tenho uma autoestima elevada, então eu acho que eu sou merecedor de respeito, mas acho que você também é. A autoestima não tira de ninguém. Eu sou uma pessoa importante. Deus não faz nada à toa. Se Deus me criou, eu tenho importância. E você também tem. Isso é autoestima. Orgulho e egoísmo, não. Eu sou maior que você. Eu te diminuo. Perfeito. Eu sou mais importante que você. Eu sei e ninguém sabe. Então, nós estamos falando de duas coisas distantes. Confundir autoestima com orgulho, e vaidade, egoísmo, assim, é tão dantesco, pessoas que não prestaram atenção no que essas coisas significam. Porque um dos nossos grandes problemas hoje é elevar o padrão de autoestima. Porque você tem que aprender a gostar de você. Quem que indicou isso? Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Ele está falando assim, gente, se você não gostar de você, é ilusão gostar do próximo. É ilusão, não se iluda. Se você não tem carinho, afeto por você, você vai ter por outra pessoa. Da onde você vai tirar esse sentimento que você não tem? E o amor próprio, ele passa a ser é, um egoísmo quando a gente tenta diminuir o outro ou só pensa em si? Onde essa linha... Se combate muito a questão do amor próprio, porque ele acabou tendo uma definição pesada para nós, tá? Então, assim, quando você fala o amor próprio dentro da doutrina espírita é diferente do amor próprio fora. Fora é legal, você tem que ter amor próprio, você tem que ter amor próprio. Assim, não, mas sabe o que acontece? Lá em Jesus está falando assim, quer ser servidor de todos, seja o último. Ah, o último em tarefa. Ele não falou que é para você não gostar de você, para você judiar de você, não tratar do seu corpo. Não, é para você se sentir importante, se sentir especial, se sentir amado por Deus e ir lá trabalhar para todo mundo. Não tem uma coisa a ver com a outra. Você continua sendo uma pessoa, continua sendo a obra-prima da criação. Não obstante a isso, você vai ser servidor de todos. Aí você vê alguém lá fazendo o trabalho mais simples e se sentindo uma pessoa amada, especial e contribuindo para a edificação do evangelho. Aí você, não, mas tem uma outra passagem que Jesus fala assim, ó, quem quer me seguir, renuncia a si mesmo. Entendemos errado de novo. Renunciar a si mesmo não é se maltratar. Renunciar a si mesmo não é não ter cuidado, não ter afeto por você, que uma coisa tem a ver com a outra. Renunciar a si mesmo é você trocar o que você faria, renunciar aos seus comportamentos para fazer aquilo que o Cristo indica. E é o mais difícil. É o mais Perfeito. difícil. Então, assim, Éder, quando eu cheguei aqui, você me tratou mal. Por mim, eu ia te responder à altura. Por mim, eu ia avançar em você. Mas eu renuncio esse comportamento por aquele que o Cristo indica. Então, eu me freio. Não tem nada a ver com a minha importância. Né? Nós confundimos as coisas. Uma pessoa que se sente amada, especial, ela vai tomar o passe, ela se cura. Uma pessoa que se sente nada, ela toma o passe, pouco ela capta. Porque o problema é ela é refratária a essa energia de amor e ternura que ela sente não merecer. Eu vi você falando dentro dessa linha assim, que os outros nos veem como nós nos vemos, né?
como a gente é tratado vai muito de como nós mesmos nos vemos, né? E o Emmanuel diz sobre o reflexo, né? Que os outros não veem, os outros são espelhos, né? É porque toda vez que você fala assim, que você tem que gostar de você, a gente tem um impulso assim. Não, Éder, você não entendeu. No meu caso, a gente sempre se sente à parte. As pessoas que me fazem sentir para baixo, as pessoas que me tiram o valor, as pessoas que me ofendem, magoam, que falam que eu não sei nada, que eu não sirvo. Não sou eu que não gosto de mim, é as pessoas. Muito bem. Aí Emmanuel entra nisso, no prefácio do Pensamento e Vida, no prefácio, quer dizer, está no começo da obra, que é para você entender isso, para entender a obra toda. Ele fala: o pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Eu projeto para fora tudo que está dentro de mim. As pessoas reagem a isso. Então, assim, ó, querer ser respeitado antes de se respeitar, ilusão. Não vai dar certo. Querer ser amado antes de se amar, não, você está pulando etapa. Primeiro você se ama, depois fique tranquilo que ser amado é uma consequência natural. Primeiro você se respeita e depois fique tranquilo que ser respeitado é uma consequência natural. A sua postura, tudo que você faz como alguém respeitável, inspira as pessoas a responderem da mesma forma. Então a gente fica esperando que o mundo se modifique para que depois eu me modifique. Isso não existe, né? Como é que você fez? Você primeiro trabalha, depois recebe, não é? As Perfeito. pessoas querem receber para depois trabalhar. Eu quero primeiro ficar bem, ser amado, feliz, respeitado, depois eu mudo eu. Não, não vai rolar, não vai acontecer. É o inverso. E até mesmo dentro dessa questão, é, eu vi você comentando assim, que até para quando a gente estiver passando por dificuldades, a gente pensar bem em com quem que a gente vai contar, né? Porque nossas dificuldades, nossas dores, nossos desafios, não é para ser contado para quem não possa nos ajudar. Como que seria isso? Existe assim uma proposta, né? É, nós temos um livro antigo, mas ainda ele existe, né? Essa terapia anti-queixa. Então a gente lidava justamente com isso, a problemática da queixa. E é muito comum a gente hoje reclamar da vida. E se a gente fosse ver assim, ó, um vício quase que ninguém escapa, seria esse, reclamar. E aí nós temos um problema, né? Porque acontece assim, ó, a gente quando vai na casa espírita e aprende que tem pensamentos elevados, você precisa ter, assim, manter um nível vibratório alto, beleza. Só que a queixa compromete tudo isso. Reclamação compromete tudo isso. Reclamação significa assim, ó, Deus errou e eu não concordo. Deus é soberanamente justo e bom, mas errou na minha vida. Eu estou na cidade errada, com o casamento errado, na profissão errada, ganhando errado, né? Então, a queixa aponta isso. Sempre que você reclama, significa uma inteligência soberana decidiu que eu tinha que estar nessa posição, mas eu não concordo. Então, é isso que a gente combate, né? Você tem que começar a olhar para a vida sobre essa nova ótica, porque é que eu falei, quando você estuda Kardec com profundidade, porque assim, ó, vamos lá. Deus é soberanamente justo e bom, Éder? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Então você está no lugar certo, no trabalho certo, com a pessoa certa, na condição certa, na cidade certa, porque se ele não erra, ah, mas eu queria mudar. Tenta. Se você conseguir, podia. Se você não conseguir, não podia. Tenta, pode. Tentar é lícito. Então, você, não, mas eu queria mudar para outra cidade, mudar de negócio. Tenta, trabalho é seu, né? Mas quando não dá, é porque uma inteligência acima das inteligências entendeu que o melhor para mim é continuar nessa posição. E aí não há o que reclamar. Então, uma compreensão mais profunda de Deus deixa a vida muito mais tranquila. Deixa a vida muito mais tranquila. A gente começa então a observar, e aí entra na questão que você colocou, né? É, qual é o mérito de eu começar a desfilar por aí as minhas dores? Qual é o benefício disso? Né? E aí a gente tem naquele quadro, né, que é um quadro que muita gente nem percebe que está, mas está, que é disputa de desgraça. Eu começo assim agora, Éder, você não sabe o que aconteceu comigo.
Nossa, ontem eu fui de sair de casa, cara. Aconteceu isso, 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 isso. Conta uma desgraça bem grande. Sabe qual é o impulso que você tem? E eu, então, nossa, você não sabe o que aconteceu comigo. Aí você vai contar a desgraça sua também. E a gente fica fazendo esse jogo, né? Agora, você lembra no começo da nossa conversa que a gente começou falando que estava no mundo de provas e expiações? Tá assustado com quem, então? Você esqueceu? Se é provas e expiações, o dia de amanhã vai ter um problema também. O do mês que vem vai ter um problema também. Ano que vem vai ter problema também. Porque nós somos avisados lá atrás. Então, quando você entende e absorve isso como realidade, você fica muito mais pronto para a vida. E isso te dá estrutura de viver. Então, você está com um problema, mas eu não posso nem contar para os outros o meu problema? Claro que pode. Não resolve, mas pode. Pode. Não resolve nada, mas pode. Né? Então, a questão é, aí você parte do seguinte princípio. Tá bom. Ruse, mas eu tenho vontade de conversar com as pessoas dos meus sofrimentos. Tá legal. Então, você vai usar um critério. Essa pessoa que eu vou contar pode ajudar? Porque se ela puder, por favor, conte. É alguém envolvido no assunto? É o seu psiquiatra, o seu psicólogo, é o seu terapeuta, essa pessoa que você vai contar pode ajudar? Pode. Então, conte. Aí tá tudo certo. Agora, se ela não pode fazer nada, qual é o sentido? Aí André Luiz, que eu pouco cito, mas tem coisas deles que são pontuais, ele diz assim: toda tristeza manifestada impulsiona os tristes a serem mais tristes. Para que você vai ficar fazendo gente triste por aí? Contando as suas tristezas para gente que não pode fazer nada. O mundo já está tão cheio dessas coisas. Então é isso, não vale a pena. Perfeito. Mas no caso daqueles que, como você falou, né, psicólogo, tal, aqueles que estão em depressão, às vezes já estão com pensamentos de abandono da vida, ali eles têm que, para quem estiver próximo, né, para Exatamente, mas sempre buscando isso, a ajuda. Né? Porque nós temos um grande problema também de procurar ajuda em pessoas que estão tão perdidas quanto a gente. E é esse o problema. Né? Então, até que se você vier falar comigo, estou com um problema, imediatamente eu te atendo. Eu falei, não, pera um pouquinho, vamos fazer isso, pensa nisso, vamos para o centro. Mas depois assim, agora, ó, procura ajuda. O imediato já foi, agora nós temos que orientar as pessoas até por uma questão de consciência. Eu não sei como te ajudar. E estimular a pessoa a seguir adiante, porque tem assuntos que são muito complexos, né? E já está todo mundo lidando com seus problemas. verdade. As pessoas não é que elas não vão. Você vai falar do seu problema para alguém e ele não vai responder ou não vai dar atenção porque ele é mau. Não, não é porque ele é mau, porque ele está cheio de problema também. Então é aí que você tem que entender isso, porque se a gente exige demais das pessoas, espera demais das pessoas, e nunca ninguém vai conseguir alcançar essa expectativa. Nunca. Os seus problemas é a causa da tua vinda para cá, é tua luta. Perfeito, excelente. Você falando sobre a casa espírita, né? Muita casa espírita frequentando ali para fazer o trabalho de divulgação e tal. No campo espiritual, a casa espírita ali, ela tem a proteção espiritual. Eu vi você falando que as pessoas às vezes dizem muito assim, né? Espírito inferior não entra na casa espírita, mas não é bem assim, né? A gente aprende, né, nos estudos espíritas, principalmente sem a cumplicidade de Kardec, que a casa espírita tem uma proteção, essa proteção protege o centro, tal. E eu escutava isso também e eu falei assim, não, tudo bem, alguma coisa não está fazendo sentido aí. Por quê? A casa espírita, tecnicamente, é hospital, é pronto-socorro, né? Então é lugar de gente que não está bem. Não faria o menor sentido os espíritos estarem protegendo a casa espírita para não deixar os maus espíritos entrarem, né? E quando eu começava a falar assim, eu falava assim, ó, eu posso provar que os espíritos maus entram. Eu entrei, mas aí a Jo não deixava eu falar mais. Ela fazendo, não fala mais isso que é ruim. Aí eu parei de falar. Porque é isso, não existe isso. Não dá pra gente conceber a ideia de que os bons espíritos vão impedir os maus de entrarem num lugar que se fala de Jesus. Qual é que é o sentido disso? Seria você fazer um hospital com um muro bem alto e falar assim, pessoal, doente nenhum aqui dentro, hein? Perde a finalidade do hospital.
Então, o centro espírita é lugar dos maus espíritos. O centro espírita é lugar das pessoas que estão totalmente desequilibradas. Aí vem a pergunta: então não tem proteção? Tem, mas não impedindo eles de entrar. Despertando os trabalhadores para o estudo, despertando a união entre os trabalhadores, porque o centro espírita não são as paredes, são as pessoas. Tem essa proteção, né? Ele te inspira para que você vá lá com o trabalhador, ver se ele está com dificuldade, que está com problema, se você pode substituí-lo e tal. Eles ajudam em nós, mas não em proteger fisicamente o centro para que ninguém entre. Não teria sentido isso. Nós falamos, nós queremos que quando vai começar a palestra espírita, principalmente aquelas que falem ao coração, seja encarnado ou não, que esteja entupida dos maus espíritos. Se eles não vão ouvir, vão ouvir falar de Jesus onde, se não for lá dentro? Tem um livro do André Luiz, Libertação, que tem uma cena lá que eles começam a destrinchar o caso central ali, né, de uma moça que está obsediada. E aí aquela casa que estava cheio de obsessor, de repente aqueles que eram os obsessores mudam para retribuir o bem que o mentor do André Luiz, junto com o André Luiz ali fez, tal. E aí eles colocam um ponto de luz, de amparo ali, uma barreira, né? E aí espíritos que queriam se rebelar, agredir, algo assim contrário, não conseguia passar. Mas aí conta aqui no livro que aqueles que viram a mudança se eu não me engano é Saldanha, que eles viram a mudança daquele que era perseguidor, obsessor, eles falam, pô, mas eu também quero. E aí então eles conseguiam fazer essa seleção assim, aqueles maus que querem agredir não conseguem vir, mas aqueles que, ignorantes, maus ali, mas que querem a mudança sincera, conseguia ser acolhido e fizeram uma reunião ali e tal, ouviram eles tal, para ser encaminhado para uma colônia socorrista. Você acha que algo similar pode acontecer na esfera da casa espírita? Sim, mas existe uma coisa importante assim, ó, muitas vezes o espírito, para nos explicar alguma coisa que acontece lá, usa coisas que nós temos aqui. Não tem como explicar. Só tem um negócio lá. Mas o que é negócio? Que solta uma coisa, mas que coisa? Não vai ter que pegar. Então, quando eles contam da maneira que você está contando, tem uma barreira, é para a gente entender aqui. Vamos com Kardec. Kardec fala o seguinte: livro dos médiuns, que ele vai falar dos anjos guardiões. Ele fala assim: a simples presença dos bons espíritos basta para afastar os maus. Então, essa proteção que ele fala, tem uma luz, uma proteção, são os bons espíritos. Eles só chegam. É natural. Mas como é que explica isso? Então, nossa, você precisa ver, ele chegou, um campo de força. Não, Kardec fala, a simples presença dos bons espíritos basta para afastar os maus. Porque a gente, nos nossos romances, em alguns livros espíritas, né, fala de luta do bem com o mal. Não tem essa luta. Nunca existiu. Jesus é soberano, Deus é soberano, o mal é doente. Então eles permitem alguma coisa, permitem eles próximos de nós para ver as nossas escolhas. Se eles quiserem, não tem luta bem e mal. É Deus. Voltamos em Kardec. Ele é soberanamente justo e bom, todo-poderoso, soberanamente ao mais alto grau. Ele é todo poderoso, mas os maus quase derrubam ele. Não, espírito, não existe isso. Só nos nossos romances que eles estão romanceando uma mensagem para que a gente entenda. Mas na verdade não tem luta entre bem e mal. Tem o bem e tem o mal que eles permitem chegar perto de nós para a gente aprender, despertar, para a gente entender da obsessão, vencer a presença dos maus espíritos, desenvolver força moral. Eles permitem. Mas se os bons quiserem, não existe luta bem e mal. O bem é soberano. Os maus são doentes, perturbados. Então fica muito bonito nos livros, mas na prática é Deus, não estou falando de Deus. Acho que o mal é o mal que está dentro de nós mesmo, né? Sim, aí sim.
Aí ficou melhor, né? Porque assim, ó, mesmo quando você vai pegar os obsessores, que existem, a influência espiritual é clara, Jesus tratou disso, curou de várias pessoas da obsessão, tá tudo certo, tá? Mas tem alguns princípios que não se mexe, por exemplo. O obsessor não inventa sentimento em ninguém, não inventa defeito moral em ninguém. Então vamos por assim, ó. Vamos supor, o Éder é honesto? É honesto. Pode juntar todos os obsessores do mundo que não fazem o Éder roubar. Ponto assim. Agora, o Éder, ele é, sei lá, ele é maledicente, ele é qualquer coisa. Ele fala, opa, descobriu uma deficiência moral que ele já tem. Já tem. É essa que nós vamos insuflar. É essa que nós vamos dilatar. Aí vem a doutrina e fala assim, pessoal, reforma moral. Que aí você vai fechando todas as portas. Chega uma hora que espírito nenhum tem acesso a você. Porque eles não inventam sentimento em ninguém. Eles descobrem, identificam uma falência moral e trabalham sobre ela. Por isso que a maioria fala assim, não sei se é espírito ou se sou eu. Não sabe mesmo. Eles pegaram uma coisa que você já tinha, só ampliaram, né? Então, quando você vai falar de transformação moral, por que que as pessoas vão no centro, se trata de por um tempo, volta de novo? Porque ela vai lá, fechou aquela porta, mas ela continuou tendo aquele comportamento equivocado. Adoece de novo. E quais seriam os sinais da obsessão para quem está acompanhando se perceber, pô, eu tô com o espírito obsessor vinculado a mim? A racionalização. Quando pensa. Voltamos em Kardec. Fé raciocinada. Pensa. Um dia você olha para a cara do seu marido e não vai. Nossa, dá uma coisa, uma vontade de brigar com ele. Você precisa de mais sinal? Um dia sua esposa pede alguma coisa para você fazer, aquilo te incomoda profundamente. Você precisa de mais sinal do que você está sendo influenciado negativamente? Mais claro que isso? Aí você fala assim, gente, eu tenho meu sócio, me dou bem com meu sócio. Um dia você olha para o seu sócio, nossa, vontade de pular no pescoço dele. Precisa de mais evidência? Então, orai e vigiai. O que é vigiar? Presta atenção em você. Por que eu estou com esse sentimento sobre essa pessoa? Por que eu estou com essa vontade de não ir mais no centro? Por que eu estou com vontade de jogar tudo pro alto? É isso. Vigia você mesmo. Se você prestar atenção em você, você vai identificar que está sob uma má influência. Se você negligenciar a atenção própria, negligenciar cuidados a você mesmo, são as indicações básicas. Porque aí você vai falar assim, gente, eu estou percebendo que eu não estou bem. Antes de estar mal. Estou percebendo que eu não estou bem, sabe? Assim, estou com uma vontade estranha, não estou querendo mais ir no centro, não estou querendo mais fazer isso, quero abandonar. E não sou centro. Quero abandonar a academia, quero abandonar as coisas. Qualquer outro que você sabe que não é certo, mas está com vontade de fazer. Não é seu. Assim, então você vai estudando a você mesmo, né? E se quiser ir além da doutrina espírita, pega Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Quem se conhece não é pego de surpresa, né? Porque não existe assim, você tá bom num dia, profundamente obsediado no outro. Tem uma escadinha de queda. Se Eu, você prestar atenção em você, você vai perceber. eu vi você falando assim que o nome do primeiro grau de influenciação é obsessão simples, mas não tem nada de simples, né? Não, ela só acontece de maneira simples, tão simples que a gente nem percebe, né? Pode ser até mais perigosa, porque é o início, né? Exatamente, né? Aí você fala assim, ó, eu tô irritado hoje. Eu tô irritado porque eu tô sempre irritado, eu tô irritado porque é um estudo seu, isso é estudar-se. Isso é A gente prestar faz tão pouco atenção, isso, né? muito pouco. E é a essência de tudo, né? Essência de tudo. Por exemplo, porque tem coisas que só você consegue identificar. Olha, o médico para se formar, ele se prepara, passa no vestibular, faz a faculdade, depois faz uma especialização, depois faz um doc, depois faz isso, depois faz aquilo, faz aquele monte de coisa, certo? O dia que você vai lá, sabe qual é a primeira pergunta que ele faz? Como é que você se sente? O que você tem? Por mais que ele estudou, esse universo é íntimo. Por mais que ele estudou, ele parte do princípio.
que você está sentindo? O que você tem? Só você sabe. Se você negligenciar no estudo próprio, negligenciar em analisar-se, negligenciar de não prestar atenção nos próprios sentimentos, né? Aí você é pego de surpresa. Quando você perceber, você já rodou, você já está assim, falando sozinho. Agora, se você tiver esse como hábito, no momento da oração, estender esse momento, pensar no seu dia, como é que foi, como é que você reagiu, o que que deu certo. Isso é estudar-se. Aí você descobre rápido. E eu acho que até com a tecnologia, da forma que a gente tá com redes sociais, né? Tanto estímulo de tela, porque antigamente você ia lá num elevador, apertava um botão, tinha que ficar esperando. Geralmente não tinha esse. Você ficava com você, com a sua companhia era você Exatamente. mesmo, né? Então Sim, você sim. reflexionava, às vezes o ócio ali fazia você pensar nessas questões de você mesmo. Agora eu vejo que hoje você para no sinal vermelho, tem que esperar um segundo, já não pega a tela. Para preencher, a gente foge de nós mesmos, né? A gente não quer nem pensar sozinho. Sim. Aí tudo que é motivo é, pô, antes de dormir, pô, parece que é como se a gente fosse um botão, nem se prepara para dormir, né? Tela, ah, tenho que dormir, deixa eu deitar. E a gente, cada vez menos, se a gente não fizer de forma consciente, a gente não pensa, né, na emoção. Pô, você, né, você falando, Roosevelt, pô, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô com ira. Então, deixa eu buscar a raiz disso. A gente não tem nem mais tempo para isso, né? Não tem. E a gente vai se ocupando, realmente, o celular ocupa tudo, né? No movimento espírita, você percebe isso também. Por exemplo, assim, eu me recordo quando eu comecei há muitos anos atrás, há muitos anos, né? A gente fazia seminários de dias inteiros. Hoje é muito raro. Você não pode fazer um seminário. Quanto tempo? 2 horas. Assim, 2 horas não é seminário. 2 horas é uma palestra longa. Não é seminário. Por quê? Porque né, as pessoas estão assim, né? Aí ele senta numa palestra, às vezes 50 minutos, você percebe que tem gente que tá olhando no relógio. E não é que a palestra tá desinteressante ou tá ruim, é interno. É interno, né? Porque a gente, assim, a gente acorda atrasado, sai correndo, toma café com pressa, vai correndo, almoça com pressa e vem correndo, e vai correndo. Quando você para à noite para ouvir uma palestra no centro, por dentro, você continua no mesmo ritmo. Então, é necessário. Se você quiser ter estabilidade emocional hoje, estabilidade interior, estudar-se, prestar atenção em você, dedicar tempo para isso é fundamental. Aí a doutrina espírita fala assim, ó, você tem que fazer reforma íntima. Aí às vezes eu pergunto assim, vocês fazem reforma íntima? Todo mundo fala, faço. Fala, faço. Que hora que você faz? Como assim, que hora? Se você falou que faz, que hora que você faz? Ah, a hora que dá. Eu falei, não, então não faz. No nosso plano de provas e expiações, não dá. Nunca dá. Sempre vai acontecer um problema. Se você não falar assim, ó, vou acordar de manhã às 8, eu entro às 9, então esse tempo eu vou ficar. Você estabelece um horário. Eu chego em casa às 6, depois eu janto, tomo um banho, vou sair com o cachorro, aí eu vou ficar. Se não tiver um horário marcado para você fazer essa reforma íntima, repensar a sua vida, se não tiver horário e dia certo, você não faz. Aí todo mundo sabe o que tem que fazer e não faz. Então, assim, por quê? Assim que der, o tempo que sobrar, não vai sobrar. Não vai dar. Ou você coloca isso como uma coisa importante, enfia na sua agenda. A minha oração que durava 3 minutos, eu vou passar para 15. E nesse tempo eu vou ficar pensando no meu dia, pensando em mim. Ou você estabelece isso, ou você não vai fazer. É ilusão. O Jorge Elahá, né, teve aqui conosco, e a gente até falou um pouco sobre isso, né? Que eu falei que eu vi num texto do Emmanuel, que ele fala sobre novos testemunhos, né? Que geralmente a gente fala assim, ah, há tantos anos eu parei de beber, parei de usar droga, de fumar, parei de comer carne, aqueles que querem, né, deixar de ingerir carne e tal. E aí fala assim, tá, isso foi quando? Ah, foi assim que eu, né, o evangélico vai falar assim que eu me converti, o espírita assim que eu comecei a doutrina, aí no centro e tal. Aí fala, tá, mas e depois de um tempo, né? Quer dizer, a gente tá num estágio, aí a gente avança um degrau e para, né? Aí o Elahá falou que o aconselhável é que pelo menos num período ali de 3 em 3 anos a gente tem que Sim, com revisar a nossa. certeza.
e fala assim, pô, mas e aí, o que que eu mudei nos últimos tempos? O que que eu melhorei? Porque geralmente, assim, né? Até quando você falou de algo material palpável, quando ele vai empreender é normal. Você fala assim, eu pus tanto recurso ali, multipliquei e a gente vê o resultado. Agora, nos aspectos morais, a gente tem dificuldade, né? De medir quanto tempo de dedicação minha, seja numa casa espírita, seja nessa revisão de nós mesmos, qual que foi o resultado que eu avancei? Será que aquilo que me tiraria do sério há pouco tempo atrás, hoje eu sou mais equilibrado? É difícil até medir, né? É difícil, mas porque a gente se distrai com coisas de menor importância. A gente viaja, chega numa casa espírita onde ninguém conhece a gente, e a pessoa, eu entendo o impulso dela, ela quer que a gente saiba sobre o trabalho dela, né? Então, sabe qual é a referência? Eu tô aqui há 20 anos, tô no centro há 30 anos, a gente usa tempo. E Perfeito. sabe o que que significa isso? Nada. A questão é quanto você se transformou nesse tempo todo, é isso que vale. Mas para você, nossa, eu tô no centro aqui há 40 anos, não perco uma reunião. Ah, bonito, mas não serve para nada isso. Porque você pode envelhecer lá dentro e não se permitir permear pela mensagem espírita, sem transformação. Pode, pode. Né? Então não tem como mensurar isso. Então a gente fala em anos. Olha, eu estou no espiritismo há X anos. Como se fosse alguma coisa que significasse algo. E nem sempre é. Na verdade, a nossa transformação, e isso de novo está em Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más tendências, não é pelo transformado, não, é pelo aquele que se esforça. Então todo mundo pode ser, mas é esforço constante. Você já acabou com aquele vício, eliminou aquele vício, qual vai ser o próximo que você vai eliminar? Para sempre. Se adquiriu aquela virtude, qual vai ser a próxima que você vai adquirir? Para sempre, é isso. E a nossa atenção tem que estar para a nossa boa vontade, porque como vencer essa distância daquilo que eu sei para aquilo que eu sei que eu tenho que fazer? Ah, porque na verdade a gente confunde realmente isso. Porque, por exemplo, é, se eu te ensinar uma coisa agora, quando eu acabei de te ensinar, eu falo assim, Éder, você já sabe isso então? Você fala, sei. Mas é uma força de expressão errada. Você não sabe, você sabe quando você pratica. Enquanto você só sabe, você tem ciência. Você só tem ciência. Mas você não sabe, não. Você sabe quando aquilo é teu. Por exemplo, fala assim, ó. O Evangelho diz, ou Kardec registra, fora da caridade não há salvação. É frase do Evangelho, frase de Kardec, ok? Então, quando ela for sua, que você vai praticar. Ó, você fala assim, ó, fora da caridade não há salvação. Você nem precisa citar que foi Kardec, de tanto que aquilo é verdade para você. Agora não é mais de Kardec, agora é sua. Então, saber é ficar citando frases lindas dos outros que a gente não faz. Aí você tem ciência. Você não sabe, sabe quem absorveu aquilo e ela foi transformado em ação. Aí é seu. Aí você não perde mais. Pode nascer e morrer que é seu, agora é seu. Mas senão a gente só tem, então a gente tem ciência de muita coisa na doutrina espírita que não pratica. É essa a questão. Perfeito. Ô Emerson, a gente já tem quanto tempo aí já? 1h23. Tem umas perguntas do público, né, que a gente colocou lá no Instagram, né, a caixinha de perguntas. Se você me permitir, eu gostaria Pois não. de ver se a gente consegue fazer todas que nos enviaram. O Souza diz assim, ó, é aceitável fazer eutanásia nos animais quando não há mais tratamento possível? Meu amigo, é uma questão complexa, né? Uma questão complexa. Acho a pergunta justa, importante, né? Nós estamos hoje com um cachorro doente, brigando para não acontecer isso. Ele está bem doente, né? A gente conversa muito sobre isso. Eu vou dar a minha visão, tá? A minha mãe, ela foi fundadora do Instituto de Proteção Animal da nossa cidade. Então a gente viu muitos cachorros e gatos em situações horríveis, muitas feitas pela maldade humana, e ficava, como é que faz? Sacrifica ou não? Então eu vou dar uma visão, mas deixa eu fazer só uma observação antes. Não é visão da doutrina espírita. Que a doutrina espírita não diz se faz ou não faz.
O que ela coloca assim como os anjos tomam conta de nós, nós tomamos conta dos animais. Ou seja, tem coisa que a gente não sabe resolver, os anjos respondem por nós. O meu cachorro. Vou falar do meu cachorro. Espero não ter que fazer. Mas, por exemplo, se ele estiver agonizando de dor e eu sem conseguir explicar para ele, sabendo que ele não tem nem prova nem expiação, embora seja um processo evolutivo, eu faria nos casos graves. Eu faria. Se está na minha dependência ele continuar sofrendo, sabendo que não tem melhora, sabendo que não, eu faria, tá? Acho que seria mais honesto com ele se ele tivesse consciência, ele me pediria isso, né? Mas não é uma definição assim, é uma resposta muito particular. Mas se o animal tivesse na minha mão, fosse meu animal e eu não tivesse a recuperação, tem para fazer, vão tratar. Casos que não tem o que fazer, acidentes com órgãos expostos, aquele osso para fora. Não, nem penso. Se a decisão é minha, eu faria. Perfeito, excelente. Uma outra questão aqui é, à medida que ampliamos a consciência, o protetor espiritual que nos acompanha muda? Sensacional, sensacional. Pergunta boa. Olha, você tem que mudar muito. Mas aqui assim, eu vou dizer assim, pode acontecer? Pode. Vou dar uma ideia. Eu estou aqui encarnado e tenho um orientador espiritual, correto? Muito bem. Vamos supor que eu estudo muito, muito, melhoro muito, tomara que seja verdade. Transformo, abandono todos os meus vícios, viro uma outra pessoa. Eu fico tão adiantado que o meu orientador espiritual fala, não tem mais que orientar ele está que nem eu. Sim, a possibilidade. Isso acontece muito com relação a mentores. Por quê? Acontece assim, ó. Todo mundo tem um anjo protetor ou um espírito protetor. Morreu o assunto, todo mundo tem. Mas nas casas espíritas a gente tem o hábito de falar assim, porque os meus mentores, não, vírgula, vírgula, e não é todo mundo que tem não, né? Porque você pega assim, ó, pessoas que abraçam muito trabalho, o orientador espiritual fala assim, ó, sozinho não estou dando conta, precisa de ajuda. Aí destaca um mentor para te orientar. Ele ajuda. Mas tem gente que não faz coisa nenhuma ou faz muito pouco, vai no centro uma vez por semana, ele fala, porque os meus mentores, pra quê? Mais gente sem fazer nada? Então não funciona. Mas você quer ter mais ajuda espiritual? Abraça mais trabalho. Que aí eles vão subindo, vão trazendo gente para te ajudar. Aí vai. Excelente. Vamos vendo aqui. Ó, fale sobre inteligência artificial no futuro e a relação com a espiritualidade. Interessante, né? Interessante. Eu não teria muita bagagem particular. Eu fui atropelado pelo mundo digital, nós estamos estudando a isso, mas eu tenho uma contribuição para não deixar a pessoa que fez a pergunta sem resposta nenhuma. Há uma manifestação do Divaldo, que ele fala que um dia no futuro que os espíritos também vão usar dos meios da inteligência artificial para nos influenciar, orientar, né? Mas eu não teria bagagem. Porém, existem relatos, isso na literatura espírita, né, de espíritos que se comunicavam por rádio, por televisão. Isso existe, né? Então, a inteligência artificial, entendo eu agora, seria até mais fácil. Porque se eles conseguirem aparecer naqueles televisores antigos, preto e branco, chuviscando e se manifestar ali, na inteligência artificial, eu creio que é bem mais tranquilo. Acho que até o Luiz Rurrivas está fazendo estudos, né, essa questão da transcomunicação com Sim. aparelhos e tal. Olha, existem psicografias sem caneta. Ele põe um papel, põe um livro, alguma coisa em cima para ninguém ver. Quando você tira, está psicografado. Então, assim, os recursos dos espíritos são muito grandes. Acho que até Kardec fala, né, que Sim, está registrado de isso. ter papel numa gaveta e depois ele tá. Perfeitamente. Então, assim, é muito claro, não é difícil isso. Eu acho que, sabe qual a maior dificuldade? Nós. Você ter o médium para isso, você ter pessoas preparadas para isso. Acho que a dificuldade não é dos espíritos, a dificuldade é nossa. Perfeito. Vamos lá. O Denis diz assim, ó, como agir quando você quer pedir perdão a alguém, mas a pessoa se recusa a perdoar? Muito bom também. Mas isso é uma resposta clara. A orientação de Jesus, encontramos em Kardec da mesma forma. Olha,
eu tenho que pedir perdão para você. Eu falo, Éder, fiz besteira, me perdoa, eu estava errado, eu fiz o que não devia, falei, me perdoa, tá bom? Você responde, não. Agora o problema é seu. A minha parte está concluída. Aí você fala assim, não, mas não tem assim, depois você tem expiação, você tem a reparação, você tem que... Não, mas isso é problema da vida. A vida vai fazer a gente se encontrar de novo, onde aqui o prejuízo que eu te dei eu vou te ressarcir, não se preocupe com isso. A vida vai dar um jeito. Porque se eu falo para você, me perdoe, e você fala, tá perdoado, vamos construir uma nova história e aqui o que eu te prejudiquei, eu posso te resolver isso já, eu posso te reparar isso já. Mas se você se nega, aí você abraçou o problema para você, porque eu fui até o limite que eu tinha que ter ido. Porque a gente entende errado. Perdão não é desculpar as pessoas. Perdão é libertar-se. Porque a pessoa desculpando ou não, agora vamos para o livro Céu e Inferno, né? Não há mal sem punição. Se você prejudicou alguém, se a pessoa querendo ou não, se você prejudicou alguém, querendo ou não, você vai responder por isso. Ele me magoou, mas eu não quero que faça nada. Não, não é você. São as leis divinas. Ele vai responder às leis que regem a vida. Mas quando eu falo assim, ó, me perdoa porque eu errei, estou chegando no limite do que eu poderia fazer. Se você não aceitar, lamento, mas você pegou o problema para você. E no caso daqueles que fazem o mal para alguém e o outro até perdoou, mas não existe mal que não venha a ser necessário a reparação, né? Então, Sim. aquele que fez o mal, e ainda que o outro que foi a vítima, né, no caso, perdoou, ele vai ter que ressarcir. Ele tem que ressarcir somente com aquele ou não? Se o outro perdoou, ele fala assim, agora eu ainda vou ter que voltar a outra encarnação com aquele que me fez mal? Não, ele que pague para outro. Sim, não, realmente não. Porque, assim, ó, a questão, essa palavra que você usou agora é o que todo mundo usa. Pague. E não há isso na doutrina. Você não acha em lugar nenhum, A gente né? leva em consideração assim, se Exatamente. como débito, né? Débito, tá? Então, assim, por exemplo, eu fiz mal para você e você não quis me perdoar, tudo bem, para pegar o mesmo exemplo. Mas nesse processo da vida, eu fui me adiantando muito, me tornei uma pessoa boa, né? E posso ir para outras condições de vida e você não despertou ainda. O dia que você desperta o perdão em você, eu já estou longe daqui. Né? É claro que isso tudo é caso a caso, mas não tem que necessariamente você resgatar para mim. Para mim, comigo está tudo certo. Se eu seguir adiante, está tudo certo, né? Por exemplo, você, uma pessoa que ela fazia mal para, é só exemplo, idosos, né? De repente, aí passou muito tempo, os idosos seguiram em frente, morreram, nasceram, né? Um dia ela desperta. Os idosos que ela fez mal já estão longe. Tem que ir lá incomodar eles que estão numa outra coisa. Não, minha filha. Aí você vai responder para outro idoso. Você vai trabalhar no asilo. E vai ressarcir ali. Né? Não tem que ser necessariamente com a mesma pessoa respondendo a questão. Perfeito. Como auxiliar alguém com sentimento de punição em relação com Deus? Também precisaríamos de detalhes disso. Não obstante a isso, eu acho que tudo passa pelo entendimento do que é Deus. Porque assim, você tem que entender assim, que Deus te ama. E se você fizer tudo errado, Deus te ama. E se você for um criminoso, Deus te ama. Ele não te ama a troco de. Ó, se você compor. Porque isso a gente pensa. Por exemplo, começa a dar tudo errado na sua vida. O que que a gente fala? O que que eu fiz para Deus? Nossa, Deus, por que que o Senhor não me ajuda? A gente acha que o nosso comportamento, ele pune agora. Ele está vendo assim, não estou gostando do que você está fazendo, vou te punir. Então, essa visão é uma visão humana. Mas Deus ama, ponto. Só ama. Não interessa o que você é, o que você faz. Ele ama, tá? Não quer dizer que você não vai responder às leis soberanas da vida. Então, a pessoa que se sente nessa condição, ela tem que partir desse princípio, que ela é amada por Deus. E se ela fez tudo errado na vida dela, ela continua sendo uma pessoa amada. Esse é ponto basilar. Mas eu errei tudo. Muda nada. Para Deus, porque filho ruim ainda é filho, né? E depois faria, né, que é um assunto complexo, essa indicação de que nós falamos sobre a autoestima, porque quando nós falamos assim, a obra-prima da criação, por que ele tem esse nome? Porque assim, ó, você tem montanha, é bonito, cachoeira, é bonito,
praia é bonito, as belezas naturais são lindas, mas tem uma coisa, todas vão acabar. Das criações de Deus, a única que não vai ter fim é você. Então você tem importância. Essa noção que a pessoa tinha que ter. Existe um plano para você. Você é um plano. E a dificuldade aqui é quando a gente se incomoda, né? Porque aqui ela diz assim também, né? Como auxiliar alguém, vamos dizer que uma pessoa que não se perdoa. É difícil a gente ajudar alguém que não quer, né, ser ajudado, né? Kardec coloca assim que muitas vezes é necessário que o mal chegue ao extremo. Sim. Eu não sei se não foi assim com a gente. Será que antes da gente se tornar espírita, a gente não foi no extremo? Deu errado no máximo. E muitas pessoas escolhem esse caminho. Né? Então, assim, como ajudar alguém? Aí tem uma interrogação muito grande, né? Porque, assim, é igual quando você fala assim, ó. Estamos estudando a questão da oração, da prece. Então, tem uma questão no Livro dos Espíritos que lá fala o seguinte: é, podemos obter a cura somente pela prece? Estava estudando isso hoje. E aí a resposta é sim, muitas vezes Deus o permite. Porém, talvez seja o bem do doente continuar doente. Será que o melhor para ele é sarar? Ele já aprendeu tudo que essa condição tinha para ensinar para ele? Será que o melhor para o doente é a cura? Essa questão. Essa pessoa que, nossa, como é que eu ajudo alguém? Olha, algumas pessoas não sofreram o suficiente. Algumas pessoas ainda não sofreram o suficiente. A pessoa está sofrendo assim, vamos para o centro? Ah, não quero. Vamos para a igreja? Não gosto. Vou no psicólogo? Ah, não tenho vontade. Não sofreu o suficiente ainda. Vai chegar o momento e falar assim, pelo amor de Deus, me leva a algum lugar e eu preciso de ajuda. Se agora você está pronto. Verdade. Algumas pessoas ainda não sofreram o suficiente. Perfeito. A gente tem mais aqui vamos ver, acho que umas duas questões. Mas para saber que você chegou até aqui nesse momento, nesse episódio, não deixe de comentar e comente aqui Kardec. Então, se você colocar aqui nos comentários Kardec, nós vamos saber que você chegou até esse momento aqui desse nosso episódio. Uma resposta direta aqui da Thalita. Como amar o próximo? Existe uma busca, né, que é de amar o próximo, mas ela vai partir de um princípio, né, que é amar a você mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente quer amar ao próximo antes de amar nós mesmos, é uma dificuldade. Então, assim, primeiro ponto, você se ama de verdade? E quando eu falo você se ama, não é para responder sim ou não, é para analisar a sua conduta. Tem gente que não cuida das necessidades do corpo, não cuida da saúde, não cuida do que come, não cuida do que bebe, não tem atividade física, não cuida da sua mente, não cuida da sua alma e quer amar os outros. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, Não, vamos supor que a pessoa tem uma autoestima elevada, ela cuida dela, cuida da mente, ela atende às necessidades do corpo, da mente, ela faz tudo isso. Muito bem. Agora, para amar o outro, as outras pessoas têm uma premissa. Entenda que o outro é outro. Que ele vai fazer coisa diferente de você, vai gostar de coisa que você não gosta, vai escolher caminho que você não quer. Deixa ele ser o outro. Aí você consegue amá-lo. Aí você vê alguém fazendo uma coisa absurda, escolhas ridículas, comportamentos que para você não tem nada a ver, e você fala assim, é que ele é outro. Aí você começa a ter condição de amá-lo. Porque você começa assim, que absurdo, onde já se viu, você devia parar, não, isso aí não dá certo. Aí você não consegue amar. Ou é fiscal, ou você ama. Mas amar e ser fiscal da vida dos outros não dá ao mesmo tempo. Então esse é o primeiro princípio. E eu acho que a dificuldade acaba sendo maior quando é alguém próximo, né? Sim. Porque imagino assim, né? Minha filha tá com 9 anos, mas ela vai crescer. E aí a gente se sente responsável. Mas em qual ponto que a gente se desliga das escolhas e fala, não, agora a escolha dela é difícil, né? É quando ela se mostra independente. Porque você sabe quando é o êxito do pai e da mãe? Quando eles são dispensáveis. Quando seu filho, você decidiu sem falar comigo, você escolheu sem falar comigo, não acha ruim, não. Tá certo, a ideia é essa. E se escolher bem, melhor ainda, né?
Entendeu? Se escolher bem melhor, mas no começo pode escolher errado. Mas tá tudo certo. A questão é assim, quando você... Nossa, meus filhos, né? Eles saíram de casa e estão lá, nem lembra mais de mim. É que você deve ter feito um bom trabalho. Claro que você tem a gratidão dos filhos, estão pensando que existe uma relação boa, vocês se falam, mas se ele está decidindo, tocando a vida dele sozinho, bom trabalho. A ideia é essa. Você morre tranquilo, você desencarna tranquilo. O problema é quem deixar um filho despreparado para o mundo, né? Você fica assim, gente, se eu morrer, como é que vai ser? Não sabe fazer nada. Aí é um problema. Então, é esse o princípio. Ache legal toda vez que o seu filho ou filha mostrar independência. Isso é um bom trabalho. Excelente. Vamos aqui para a última questão. O Domingues diz assim, ó. Como não sofrer por antecipação? Curiosamente, eu vou ter que me apoiar em André Luiz de novo, né? Ele falou assim, ó. Você já viveu milênios, você já viveu séculos, está diante de milênios, está com pressa por quê? Então, não sofrer por antecipação é que você vai se apegar justamente a aprender a ficar no momento presente, né? Sócrates falava isso, onde o meu pensamento estiver, lá eu estou. Tem gente que pode ter assistido o podcast inteirinho e não ter escutado uma palavra, se ele estava na frente do computador, do celular, com o pensamento em outro lugar. Isso é sofrer por antecipação, né? De hoje para amanhã, ou de hoje para a semana que vem, muitas coisas podem acontecer e sofrer por antecipação tem um problema muito grave, que é que você perde a possibilidade da ajuda. Porque se você está sofrendo por antecipação, seu pensamento está no futuro, certo? Só que a ajuda está no presente. É os casos onde todo mundo vê o que você deve fazer, menos você. Você não está Olha, no presente, nunca você está pensei lá por na esse frente, ângulo. né? Então, assim, ó, se eu tenho um problema lá no futuro, eu tenho que entender que a solução, a ajuda espiritual, seja lá o que eu estou buscando, está no presente. Eu tenho que ficar aqui atento. A oportunidade de êxito, de remédio, de melhora vai acontecer hoje. Então, é um exercício. Porque esse problema daria um outro podcast, que é a questão da ansiedade, que hoje é todo mundo assim, você senta, se acomodou, o pensamento vai embora. Quantas palestras que você senta, só para pegar o centro espírita como exemplo, mas serve para qualquer coisa. Você senta, o palestrante começa a falar, seu pensamento vai. Será que eu fechei a casa? Será que eu tranquei o carro? Nossa, saindo daqui eu tenho que fazer isso, amanhã cedo eu tenho outro, né? Aí quando a palestrante fala assim, muito obrigado a todos, aí que você fala, descobre que você não prestou atenção em nada. Como é que resolve isso? Exercício mental. Aí você começa a presta atenção, fala para você mesmo, presta atenção, fica aqui. uma aquisição espiritual. Isso é um trabalho a ser feito. Assim, mas se eu tomar um remédio, esquece, amigo. Não, isso é domínio mental. Você tem que tomar posse da sua mente. É esse o caminho. E muitos dos problemas que a gente sofre por antecipação nem chega a ocorrer, né? Sim, E, claro que não. e a gente se perturba. Exatamente. Isso é estatístico, né? Não é achismo, né? A gente sofre muito mais na imaginação do que na realidade. Então, deixa a vida te surpreender positivamente. Ô, Rosa, você falando agora da pessoa que viaja, tal, acaba nem assistindo a palestra, eu sorri bastante hoje vendo um vídeo que você conta de uma casa que você foi e tal, e às vezes quem te recebeu te apresenta, aí está cheio de tarefa, sai, faz uma tarefa, sai outra, tal, acaba não acompanhando a palestra e depois ele vai lá e faz o encerramento, né? Achando a palestra linda, né? E ele nem assistiu e gostou. Então, isso acontece muito, são respostas prontas que a gente tem para a vida, né? Então, você tem que fugir disso, a gente tem que ser mais presente, mais aqui agora, mais de verdade, mais real. Olha, eu não pude assistir, que eu estava com outros compromissos, vamos encerrar, mas não dá opinião naquilo que você não viu, né? Então, assim, acho que todos nós temos isso, ser mais de verdade, né? Menos teoria. Saber muita frase do Evangelho, o decor, faz isso. A gente Sim, acha que é suficiente, esquece de praticar. excelente. Ó, quem quiser acompanhar mais, né, o Roosevelt, só colocar ó, Roosevelt Thiago, aí você vai ver o Thiago sem o H, né?
TI, e você pode ver no Instagram, no Facebook, no YouTube. E também, se você colocar roosevelthiago.com, tem acesso ao site ali, sempre com as novidades, né? O dos livros, para mim não fazer confusão, o dos livros é outro, né? Nossoslivros.com. Nossoslivros.com, lá tem os livros para conhecer as nossas obras. Não tem todos, porque algumas a gente cede para várias editoras, né? São de várias editoras diferentes, então não tem todos. Mas os que estão disponíveis estão nesse site. E consegue comprar por lá. Por lá. Ô, Roosevelt, eu queria primeiro te agradecer, né, mais uma vez, e deixar esses minutinhos finais desse podcast para você encerrar da maneira que você quiser. Muito bem, fica com a minha gratidão, você, as pessoas que te acompanham, é um trabalho realmente muito especial. Nós não conseguimos mensurar, não conseguimos medir o benefício, né, de um trabalho desse na divulgação da doutrina espírita. Até porque nós vamos passar e esses vídeos vão continuar rodando por aí. Então a gente vê com muito carinho. Acredito que quando aqueles que vieram antes de nós pensavam em divulgação do Evangelho, eles não iam chegar nem perto, né, com exceção de Jesus, para os seus discípulos, não ia imaginar nunca as ferramentas que nós temos hoje. Então fica a nossa manifestação de gratidão, e como mensagem final, o que eu diria para todos os que estão nos acompanhando é: tendo acesso à mensagem espírita, entenda que ela está na sua vida justamente para causar uma transformação. Não fique acomodado em ser um frequentador. Quando você olha para o Evangelho, os frequentadores não foram lembrados. Lá, quando você pega Santo Agostinho, eles falam que sobre aqueles que praticam a lei de justiça, amor e caridade, que vão fundar no homem de bem, os que praticam. Então, apenas frequentar é muito pouco. Se você tem a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, dá o próximo passo e coloque ela toda na sua conduta. Muito obrigado. Perfeito, gratidão. Muita paz a todos.